vamos chegar então na não conformidade, né? Que eu acho que é onde a gente precisa falar um pouco mais sobre esse conceito de não conformidade. Então, vamos lá. Vimos até agora. Falamos um pouco da abordagem de melhoria. Posso voltar depois para a gente fazer um brief rápido. Falamos um pouco sobre a observação. E o que é a não conformidade? A não conformidade, pessoal, é quando eu já tenho o desvio. Eu tenho o desvio ali, né? Então, eu costumo dizer sempre, seguindo uma metodologia, que eu tenho não conformidade quando eu tenho 3 coisas. Vocês que já fizeram curso comigo de formação de auditor estão fazendo. Quando vocês entrarem lá no módulo de auditoria, vocês vão me ver falando exaustivamente dessa questão da não conformidade, né? Vocês vão me ver assim, poxa, Jéssica, você vai falar? Vai, vocês vão me ver falando exaustivamente sobre isso, né? Ah, olha, tá vendo que era a minha internet que estava travando? Um monte de gente me deu boa noite aqui. A Simone, a Juliana, a Sandra, o Luiz Henrique, o Renato, o Givanilson, olha aqui, tá vendo? O Rogério, o Clebson, muito legal. Então era o meu computador que estava travando. Daqui a pouco eu respondo, viu, Givanilson e Renato, e tira o que eu falei, que eu disse que vocês estavam quietinhos. Então, voltando à não conformidade. Então, vocês vão me ver muito falando não conformidade lá no curso, muito, muito, muito. Jéssica, é porque você gosta de não conformidade? Não, não é isso. É que vejam bem, a não conformidade, ela tem uma característica muito forte. E que característica é essa? Eu digo sempre que é a característica da certeza. Ela pode ser uma observação, né? Isso por quê? Porque eu tenho 3 elementos que são mandatórios para a não conformidade. Eu tenho o primeiro elemento, que eu tenho que ter um requisito para ela. Então, que requisito é esse? É o requisito da norma, é o requisito que pode ser o teu procedimento, a regra que você mesmo colocou. Lembra aquela brincadeirinha? Se escreveu, tem que cumprir, se escreveu, tem que cumprir. Pode ser um requisito legal, você deixar de atender um requisito legal, você tem ali um requisito não atendido. Então, eu tenho que ter requisito, gente. Se a gente não tiver requisito, não tem não conformidade. Porque não tem o parâmetro para comparar. A não conformidade, ela vai nascer de uma comparação que vocês vão fazer. De uma comparação entre o que está acontecendo ou aconteceu lá atrás e o que diz a norma, o que diz o procedimento, o que diz a legislação. É muito simples isso. Perfeito? Joia. Segunda coisa que eu tenho que ter, tem que haver uma falha para ter uma não conformidade. Algum processo falhou. E terceiro, eu tenho que ter a evidência. Gente, se vocês não tiverem evidência, vai ser observação. Não vai ser não conformidade. E eu vou contar uma historinha para vocês de uma não conformidade que eu não dei em uma auditoria. Até hoje eu estou esperando para dar essa não conformidade. Acho que já se passaram uns 7 anos disso, porque eu não tive a evidência. Então, se não tem evidência, não tem não conformidade. Vê o que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma auditoria de saúde e segurança numa empresa, passei numa área e vi o teto aberto. Sabe o teto em cima? O pessoal removeu a placa, né? E aí eu disse assim, pessoal, o que está acontecendo aqui? Aí eles falaram assim, Jaciara, rapaz, eu acho que vão fazer alguma manutenção, né? Eu disse, Aí eu disse, bom, como é trabalho em altura, eu queria dar uma olhada na liberação de serviço desse trabalho. Estou esperando a liberação de serviço até hoje. Ela não apareceu. E aí, senhores, eu fiquei sem evidência. Qual era a evidência que eu ia colocar? O buraco no teto? E desde quando buraco no teto é não conformidade, é requisito legal não atendido? Né? Se eu tivesse visto alguém subindo sem a permissão, eu tinha a evidência. Colaborador subindo para a realização de trabalho em altura, né? Sem, né, a liberação de serviço conforme a NR35. A análise de risco que diz a NR35. Perfeito? Eu não vi isso, eu vi só o buraco, concorda? Né? A permissão não chegou para mim, por quê? Porque eles alegaram que a atividade não tinha começado ainda. Uma coisa é fato, alguém abriu aquilo ali, se abriu, subiu.
mas eu não tenho a evidência. Então, se eu não tenho evidência, eu não tenho a não conformidade. Eu não tenho a não conformidade. Eu tenho que ter esses 3 elementos combinados. Perfeito? Bom, aí, olha, vê que coisa legal. O exemplo que eu coloquei para vocês de não conformidade, né? Eu coloquei assim, primeiro, o que é não conformidade? Isso aí é um conceito que a norma já traz, né? É um desvio do sistema de gestão baseado em um requisito. Joia, já entendemos. Tem que ter requisito para poder ter uma não conformidade, beleza? Aí eu coloquei o exemplo. Primeiro, requisito 7.2, competência. Né? O 7.2 pode ser na 9, na 14, na 45. Aqui especificamente eu trouxe um exemplo de segurança do trabalho, da 45.001. Falha. Falha, onde ocorreu a falha? Na sistemática de estabelecimento da competência, ou seja, o processo que estabelece a competência de cada colaborador falhou. E vamos à nossa evidência. Olha a evidência. Identificado que não existe informação documentada para evidenciar a realização de curso para trabalho em altura para a equipe de manutenção. Então, aqui, a minha evidência é a própria ausência do documento. Ou seja, eu identifiquei, isso também foi uma conformidade real que eu dei numa auditoria, eu identifiquei que a equipe de manutenção havia realizado, tudo bem, algumas atividades em altura, né? Não foram inclusive atividades que eu vi, foram atividades que eu peguei a permissão de trabalho, né? Então, eu vi que houve uma liberação desse trabalho em altura, e quando eu escolhi as pessoas que estavam ali assinando a liberação, que realizaram a atividade, quando eu pedi, olha, eu escolhi 3 ou 4 pessoas ali e pedi o certificado de treinamento daquelas pessoas, para minha surpresa, elas não tinham sido treinadas, né? Então, ficou ali claro, a evidência clara de um não atendimento, né? Por isso que eu até coloquei aí 7.2 entre parênteses requisito legal, porque eu poderia inclusive ter colocado diretamente ali já em NR35, né? Mas eu queria trazer a falha para o processo de competência, sabe? Porque é muito importante, a gente vai ver o quanto essa identificação dessa falha vai nos ajudar no tratamento, que é o que a gente vai ver agora. Então, existe toda uma lógica da gente identificar essa falha, né? Para nos ajudar neste tratamento.